Olá, gente! Tudo bem com vocês? No podcast de hoje vamos falar sobre boas práticas de enfermagem no SUS. Este podcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde do município de Caruaru, em parceria com o curso de jornalismo da SES Unita. Muito prazer, eu me chamo Leandro Aleixo, sou psicólogo, professor universitário e terapeuta holístico. Estarei com vocês no episódio de hoje. Para nos acompanhar nessa agradável conversa, recebemos com muita felicidade os nossos convidados. David Oliveira, que é enfermeiro, especialista em unidade de terapia intensiva e urgências e emergências, e também é gerente geral da atenção básica do município de Caruaru. David, seja bem-vindo ao nosso Nepcast. Olá, muito obrigado. Obrigado a todos que estão ouvindo. É um prazer estar aqui para discutir as boas práticas de enfermagem. Felicidade em te receber hoje. Obrigado. A gente também recebe Rosicléria Aguiar, que é enfermeira também, especializada em dermatologia funcional com foco em lesões. E ela também é coordenadora da rede de urgência e emergência também do município de Caruaru. Rosicléria, seja bem-vinda ao nosso Nepcast. Obrigada, Léo. E vamos aqui conversar sobre a enfermagem. Boas práticas. As boas práticas, de preferência. Isso. E é uma felicidade te receber aqui. Obrigada. Então, gente, desde as transformações sanitárias ocorridas no Brasil nos últimos 2 séculos, e de sua implantação há 1 século, com a primeira turma na Escola de Enfermagem Ana Nery e passando pelo maior acontecimento sanitário nos últimos tempos, que foi a pandemia, a enfermagem esteve presente, atenta e ativa na vida da população brasileira. E aí, gente, como é que a gente percebe, né, o impacto dessa tecnologia de cuidado que daqui a pouco vai fazer 100 anos no Brasil? A enfermagem, principalmente pós-pandemia, durante a pandemia, ela se destacou mais, né? E ela ganhou uma valorização muito grande a nível mundial, né? Não só no Brasil, por conta desse cuidado que a gente sempre se dedicou ao paciente. Né? Nós estamos na vida do paciente do nascimento até a morte e a pandemia mostrou, né, a importância da enfermagem. E foi uma categoria assim, essencial para a gente superar essa fase crítica da história, né? E foi assim, uma escola muito grande, principalmente para a gente que é da rede de urgência. Né? A rede de urgência onde a gente fica com as UPAs, o SAMU e praticamente a enfermagem, né, quem não largou. A gente amanhecia, dormia, anoitecia, acordava só vivendo essa questão da pandemia, do cuidado e o quanto foi importante para a nossa categoria para mostrar a nossa valorização, né? E o quanto foi importante para a nossa profissão, porque nessa pandemia nós conseguimos intensificar melhor o nosso dia a dia, nossas atividades, nos dedicarmos melhor. E o que aflorou nesse período foi essa questão da humanização, de se colocar no lugar do paciente, porque as pessoas chegavam nas unidades de urgência num estado muito debilitado, muito fragilizado, agudizados. E nós também adoecemos nesse período. E a gente sabe, mais do que outras categorias, o quanto foi difícil e o quanto é importante a valorização da vida, né? Perdemos muitos colegas na pandemia e a gente passou a fazer várias reflexões durante esse período, né? O quanto é importante a nossa profissão e o quanto é importante a vida e se colocar no lugar, a empatia, a questão
da prática de treinamentos contínuos. A gente passou praticamente a pandemia aprendendo, reaprendendo e treinando, capacitando as nossas equipes, porque a pandemia veio com uma coisa nova que ninguém conhecia. E esse novo foi novo para todo mundo, né? E a gente foi aprendendo. A cada dia se lançava-se um protocolo, o Ministério da Saúde vinha com um manual sobre a Covid, e a gente tinha que estar sempre atualizado, sempre repassando, sempre capacitando. Mas, assim, ficou um trauma, né? Não só para os pacientes que foram afetados pela pandemia, mas para nós profissionais, porque a gente passou uma situação antes nunca vivida por nós. Nossa geração nunca passou por uma pandemia. A última até que a gente tenha conhecimento foi há cerca de 100 anos atrás. E foi tudo muito novo, inclusive a questão do medo, né? Nós tínhamos medo de estar lá, mas tínhamos que estar lá. Não poderíamos ficar em casa quando todos faziam a campanha do Fique em Casa. Então, assim, eu até comentava com a minha família, né? Enquanto todos estavam em casa, eu estava trabalhando. Eu não tive essa oportunidade de dizer, eu fiquei em casa. E esse foi o medo, porque a gente não podia ficar em casa se protegendo para não pegar a doença. A gente estava lá combatendo a doença. Isso é a questão do trauma que ficou, né, para os profissionais que estavam na ponta, lá, que não podiam sair de casa, ou não podiam ficar em casa, e não podiam deixar as famílias, né? E ele tinha esse medo de levar a doença para casa, mas não podia deixar de estar no trabalho. Exato. Assim, segundo a OMS, as questões relativas à saúde mental são consideradas como uma terceira onda, né, de uma pandemia. Lembrando que a pandemia ela é tratada como um processo de um desastre natural, né? A abordagem que é realizada é muito semelhante a um desastre natural. E assim, David, será que a gente consegue considerar que a pandemia ela foi o grande acontecimento sanitário, né, no que diz respeito as questões relativas à enfermagem desde a implantação do SUS? A pandemia ela trouxe uma evidência óbvia ao protagonismo que a enfermagem sempre teve. Em que sentido? No contexto histórico, os cuidados e as boas práticas de enfermagem sempre existiram. De forma empírica, né? Naturalmente, de forma empírica, desde que mundo é mundo, os cuidados de enfermagem sempre existiram. De forma empírica, que ao longo dos anos ela foi se instituindo e se tornou uma ciência. E hoje nós temos essa ciência estabelecida, é uma profissão reconhecida. Mas os cuidados e as boas práticas de enfermagem, eles foram sempre existentes, né, na sociedade como um todo. E falar sobre as boas práticas, o que seriam essas boas práticas, conversando até antes, são conjuntos, são ações que vão garantir com que os serviços prestados sejam destinados e sejam feitos dentro de padrões de qualidades que são exigidos para tal função, para tal situação. Então, hoje, falar sobre boas práticas de enfermagem é ter uma enfermagem de qualidade, é ter um profissional de qualidade, é falar sobre a enfermagem com base em evidência científica, com ciência de verdade e prática humanizada. Então, as boas práticas de enfermagem são isso, e dentro do contexto da pandemia, a enfermagem foi apenas evidenciada para a sociedade, para dizer aquilo que a gente já faz há anos e que a gente nunca foi visto ou reconhecido de alguma forma. E aí, como a colega falou, a gente está presente em todos os momentos, do nascer ao morrer. A gente está lá no primeiro momento do parto, a gente é que acolhe aquele bebê, e é a gente que faz os cuidados pós-óbito também. Então a gente está em todos os momentos, e aí perpassa e entra em todas as situações de acompanhamento de crescimento e desenvolvimento da criança, do adolescente, no planejamento familiar, pré-natal,
A gente está dentro do serviço de urgência e emergência como linha de frente, a gente que faz classificação de risco dentro das nossas unidades. E isso a gente já fazia há muitos anos atrás. Florence já fazia há muito tempo atrás, em tempos de guerra, e ela que fazia a classificação ali, dizia quem estava mais grave, quem não, como ia tratar qualquer um. Então é aquilo que eu falei, a gente sempre teve nossa prática, nossas ações bem estabelecidas, a gente sabe como fazer e da melhor forma possível. Então, mas a gente nunca foi reconhecido pela sociedade e como um todo, como profissional, sempre ficou meio que na linha ali do pelo amor, né? Ou como uma forma de retribuir, como um serviço de caridade. A enfermagem não é caridade, né? A enfermagem é ciência, a enfermagem é protagonismo dentro de todos os serviços hoje que a gente tem estabelecido como estabelecimentos de saúde. A enfermagem é lá dentro como protagonista em todos os serviços. E aí, desde o assistencial, quanto no serviço de gerencial, de pessoal e gestores também, né? Interessante que quando a gente fala das profissões de cuidado, né? Inclusive pedagogia, inclusive psicologia, além da enfermagem, a gente sempre coloca o amor na frente, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente está falando sobre uma ciência, né? E não tem como não lembrar sobre as tecnologias de cuidado, né? Não. As tecnologias, assim, as pessoas, elas veem as tecnologias como a parte de informática. Então, aparelhos eletrônicos mirabolantes, né? Eu tenho um equipamento que faz um raio-x, uma tomografia, um computador super avançado, mas a tecnologia, ela começa na nossa prática do dia a dia. Então, eu tenho uma pessoa desempenhando atividades de enfermagem dentro de um hospital, dentro de uma clínica, dentro de qualquer unidade de saúde, ela está desempenhando atividades de uma tecnologia, né? Então, assim, quando a gente vai dar um banho, quando eu vou pegar um acesso venoso, quando eu vou administrar uma medicação, nós estamos desempenhando tecnologias. Nós nos preparamos para aquilo, nós precisamos estudar, nós precisamos nos dedicar. E aí as pessoas pensam sempre assim, quando a gente está lá dando um apoio àquele paciente que está acamado, que está debilitado, e sempre associa o amor, né? Eita, um carinho, né? Lógico que existe o amor, existe o carinho, mas, antes de tudo, existe a ciência, existe a dedicação, os anos que a gente passou estudando, nos dedicando à literatura, às pesquisas, para que a gente possa colocar em prática o nosso conhecimento, que vai associado com o amor, só que ele não é só o amor, né? A gente desempenha essa atividade por escolha. E aí eu entendo que a escolha que eu fiz para ser enfermeira é o amor pela profissão. Eu escolhi ser enfermeira. Mas a partir do momento que eu estou ali na assistência, dando todo o cuidado àquele paciente, aí eu estou desempenhando a minha profissão, né? A minha profissão, colocando em prática as tecnologias que a gente desenvolveu. E a gente, assim, vai desenvolvendo. Cada ano, a enfermagem, ela contribuiu demais no avanço da saúde. Começando, como o David falou aqui, por Florence, né, que ela é a nossa mentora, né? Então, quando antigamente não se pensava em infecção, lá na guerra da Crimeia, Florence, ela começou a perceber por que os soldados estavam morrendo. Eles chegavam feridos e se misturavam todos, não tinham cuidado, não tinham uma triagem. E aí foi que ela começou a identificar se tem algo errado aqui. E aí quando ela começou a triar, a ter o cuidado com a limpeza, e aí foi visto, eita, tem infecção. E aí ela começou a estudar modos de diminuir níveis de infecção e os soldados pararam de morrer, né?
o que há cerca de 200 anos atrás. Então, qual a tecnologia que se tinha há 200 anos atrás? E aí foi se desenvolvendo cientificamente esse conhecimento, a ponto de hoje nós dominarmos, por exemplo, o Centro de Material e Esterilização. É onde é o coração dos serviços de saúde, onde a gente tem o total controle, por exemplo, de infecção, o controle de transmissão de infecção hospitalar. Gerido predominantemente por profissionais da Da enfermagem. enfermagem. Exato. Então, assim, essa pandemia, como a gente começou a falar no início, nós passamos de ser coadjuvantes, né? E começamos a assumir o papel principal. E aí foi quando a gente começou a ter visibilidade. Eu falei o exemplo do CME, né? Mas a gente está sempre à frente de controle de comissão de infecção, a gente está à frente do setor de esterilização, a gente está à frente de vacinação. Nós também estamos sempre presentes na atenção básica, controle familiar, nas Pré-natal, me ajuda, David. Pré-natal, puericultura. puericultura, dentro das unidades Saúde, hospitalares. saúde da mulher, saúde do homem, saúde do idoso. De pele, né? De curativo da enfermagem. Eu defendo, assim, Eu que sou dermatologista, A né? pessoa das lesões. Nós pessoa do temos curativo a enfermagem. nós temos uma dedicação para tratar da ferida, da lesão, né? Isso. Eu costumo dizer assim, né? Quando a gente está tratando uma lesão complexa, que a gente não faz um curativo de uma semana e fica bom. Nós temos lesões que passam meses. E eu costumo dizer, né? A lesão, ela conversa com a gente, né? E nós temos 1001 tecnologias para tratar de feridas. Não é só pegar um gase e lavar com soro. Não, não é. Essa tecnologia, cada dia que passa, a gente está aprimorando. E a gente vai tendo novas. O que era ontem não é mais hoje. E aí a gente está sempre tendo novas coberturas e utilizando essas tecnologias para proporcionar o bem maior que é para o paciente. O nosso intuito sempre vai ser fazer o nosso trabalho para beneficiar a população. Eu, como gestora do SUS, David também, o nosso intuito, desempenhando nossas atividades hoje, é para a população. Se eu tenho um paciente que eu tenho uma lesão, eu vou trabalhar para melhorar a qualidade de vida dele. A gente sempre faz tudo pensando no outro, desempenhando nossas atividades e usando as nossas tecnologias, o nosso conhecimento. E a enfermagem é isso. A gente se dedica sempre ao outro. A gente não trabalha para a gente, como muitas profissões desempenham atividades que é eu e eu, né? A enfermagem não é eu e eu. Nós somos equipe. Então, a gente sempre trabalha uma equipe ali em prol dos outros. E eu não trabalho para mim, né? A gente sempre trabalha para o outro. E nunca só. A gente tem essa maturidade de entender que nós não nascemos sozinhos, nós não somos sozinhos e não vamos morrer sozinhos. E aí, pensando nisso que Rose traz, o conjunto, né, a equipe trabalhando em favor de um paciente, de um usuário, a gente entra naquela no que traz a política de humanização do protagonismo do sujeito, né? A gente então traz essa situação de protagonizar também aquele sujeito, porque o cuidado não deve ser centrado no profissional ou na equipe, né? Saindo daquela prática do cuidado central na equipe ou central médico, né? Tem que ser para o outro, trazendo ele como o principal, né? E com a visão multidisciplinar.
Nós sabemos quando é o momento de chamar o outro profissional. Então, assim, quando eu preciso de chamar um fisioterapeuta, quando eu preciso chamar um fonoaudiólogo, quando eu preciso chamar um psicólogo, sempre pensando no benefício do paciente. Não tem como. Eu sempre penso assim: não tem como não pensar em tecnologia se a gente não pensar nas pessoas, né? E no vínculo que as pessoas têm. Acho que talvez o que mais fale mais alto quando a gente fala do Programa Nacional de Humanização é justamente todo esse movimento, né, de trazer à tona as tecnologias leves. Querendo ou não, existem muitas situações de profissionais que, infelizmente, né, já que a gente está falando das boas práticas, falar das mais práticas, né, que se revestem, né, na dureza da tecnologia de impessoalizar o atendimento. Né? Lembrando que são duas pessoas ali. Estão em posições diferentes, porém o vínculo está em prol do cuidado, né? Principalmente de uma delas. Então, eu gosto muito dessa ideia que o SUS pensou de trazer para junto à tona o vínculo com o Programa Nacional de Humanização, justamente para pensar de que forma a gente vai tornar mais humano o cuidado. Como é que vocês pensam sobre isso? Né? Essa dureza das relações e essa necessidade de humanizar o que talvez seria já humano. O Programa Nacional de Humanização tem como um dos seus objetivos efetivar princípios do SUS. Então a gente já tem estabelecido, o SUS tem seus princípios diretrizes. E um desses objetivos do Programa de Humanização é assim, vamos cumprir, vamos efetivar de fato aquilo que já está escrito lá atrás, o que é princípio do SUS. Só relembrando aqui, né? Meio que assim. Então, é garantir que essa pessoa seja atendida com integralidade, né? Que ele tenha o seu acesso garantido no momento que ele vai do planejamento familiar, a gestação, né? Tem os cuidados de atenção básica, de atenção primária garantidos. Que a gente consiga que aquela mulher, se em algum momento ela precisa de um cuidado especializado em uma gestação de risco, ela tenha um atendimento dela específico, no alto risco garantido. Para que no momento que ela ela vá parir da melhor forma possível, no melhor ambiente, da forma com que ela mereça. Então, é íntegro. A integralidade do cuidado, né? Então, a gente garantir isso. A gente tem como outro princípio Equidade. equidade. Então a gente consegue tratar o diferente de forma diferente, né? Pensar na pessoa de forma diferenciada, para que outro princípio seja garantido, a igualdade. Então preciso garantir que todos sejam tratados de maneira igual, considerando o princípio da equidade. Então eu preciso deixar aquela pessoa que tem uma necessidade ímpar também igual àquele que não tem aquela necessidade. E o maior de todos que eu acho, assim, fundamental é a universalidade. É a gente dizer que todo mundo vai ser tratado, seja dependente de cor, raça, gênero, seja se uma pessoa que venha lá do outro lado do mundo, ela vai entrar no nosso serviço de saúde com o financiamento próprio, né? Ela não vai pagar nada a mais do bolso dela. Porque o SUS é isso. Diferentemente de outros países, né? Se a gente for, a primeira coisa que a gente paga é o seguro viagem. Porque se precisar de serviço de saúde, a gente tem que pagar. O SUS não tem isso. É universalidade, ele vai atender todo mundo. Então, eu acho isso é uma das coisas, assim, que eu mais admiro no sistema de saúde. E a gente ter essa tecnologia à nossa disposição. E, claro, tem responsabilidade. Aí quando você fala das pessoas que não têm as boas práticas, né? Acho que não entra naquele rol, naquela situação que a gente conversou do
das boas práticas da qualidade do profissional, né? Então, acho que a pessoa tem que rever, se reinventar aí. Às vezes você não está caminhando na trilha certa, rever. Porque também não tem problema nenhum você voltar atrás ou dar um passo atrás para poder dar dois na frente, né? Então, acho que é importante as pessoas se avaliarem se é realmente qual é o tipo de profissional que eu quero ser, né? Até que momento eu quero ser visto como referência ou não. É importante essa avaliação que deve acontecer diária. Eu já até comentei com algumas pessoas, até recém-formadas, que aí em alguns momentos a gente identifica, né, a falta da boa prática. E aí eu paro para conversar e digo, olha, a gente tem que fazer uma reflexão, né? Eu vou ser referência para quê? Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, eu quero ser referência, quero ter qual tipo de referência? Aquele enfermeiro que é profissional, que se dedica, que trata bem as pessoas, ou o enfermeiro que as pessoas não querem ser tratados por ele, né? Eu fiz a opção 1. Eu quero ser a enfermeira que as pessoas me procurem, que confiem em mim, que confiam no meu trabalho, que trata bem as pessoas, né? E, infelizmente, como toda profissão, a gente vai encontrar as pessoas que não se preocupam com esse tipo de referência que querem para o seu currículo, né? Porque, embora eu tenha dito aqui que nós trabalhamos em equipe, são várias pessoas formando uma assistência para o paciente, mas eu tenho que me preocupar também com o meu currículo, com o meu nome. Eu estou naquela equipe e quero ser referência para quando eu for para outro tipo de serviço, quando precisarem de mim. Por exemplo, eu sou enfermeira dermatologista. Passei muitos anos tratando pacientes e eu passei a ser referência naquilo. E aí, hoje, meus pacientes que eu tratei, eles me referenciam para outras pessoas que se queixam, dizendo, tem uma lesão aqui, já faz X tempo e não cicatriza. E aí eu passei a ser referência, né? Porque aí os meus clientes, eles me referenciam para outros. Eu não faço divulgação em mídia, eu não faço divulgação em jornal, antes quando tinha muito jornal impresso. Não, a minha mídia são os meus clientes, que vai de boca a boca, passando, essa enfermeira me tratou e foi muito bom o trabalho dela, pode confiar nela. E aí, às vezes, eu não tenho nem o tempo, porque, assim, se dedicar à lesão requer tempo. E eu não tenho, às vezes, tempo de pegar mais pacientes para acompanhar, mas eles vêm, assim, tão referenciados, tão bem referenciados pelos meus pacientes, que, às vezes, eu não consigo dizer o não na hora de tratar, né? E aí, isso é um reflexo da boa referência que eu escolhi ter. Eu preferi me dedicar ao estudo, a me dedicar ao conhecimento, a me qualificar para tratar, para fazer bem aquilo que eu escolhi fazer, do que simplesmente fazer um curso aleatório, um curso sem muita dedicação e fazer um trabalho por fazer. Eu sempre fico pensando sobre a responsabilidade que a gente tem, né, quando a gente abraça uma profissão. Lembrando que a gente tem um conselho que regula as nossas práticas, né? Eu falo do meu lugar enquanto psicólogo, mas eu trago a reflexão também para a enfermagem e de como a gente carregar nas costas uma profissão, né? Que tem legado, que tem uma responsabilidade com a comunidade, com o público, e de como as nossas práticas elas vão refletir também as práticas da nossa profissão, né? Até porque eu sou representante do que eu faço, né? E dos meus pares, né? Então eu carrego o nome da psicologia aonde eu for, da mesma forma que vocês carregam o nome da enfermagem aonde quer que vocês forem, né? Talvez as boas práticas também perpassem sobre essa responsabilidade, né?
Claro que a gente está falando sobre uma questão muito sensível à vida, né? A gente está falando sobre uma profissão que vai estar, como foi dito, assim que as pessoas nascem e assim que as pessoas vão embora, né? Que as pessoas morrem. Então é importante, acima de tudo, ter essa noção dessa responsabilidade, desse peso que a gente carrega. É importante. A gente, de alguma forma, torna-se referência para a vida das pessoas por alguma situação. Existe um julgamento. Então, eu posso ser um enfermeiro que dá um plantão uma vez na semana num serviço de urgência. E aí eu vou ter uma pessoa que vai chegar para mim com uma situação de necessidade. E a forma com que eu vou acolher aquela pessoa é que vai determinar para ela se eu sou um bom profissional ou não. Porque é o primeiro contato que ela tem comigo, né? E é naquele dia. E aí as pessoas terminam meio que associando. Então, se eu receber ela bem, se eu tratar ela como ela deve ser tratada, ela vai associar todo a um serviço de acordo com aquele tratamento. Por exemplo, se eu acolho essa pessoa bem, hoje é num dia qualquer, eu sou plantonista de um domingo, em certo local. Se eu atender aquela pessoa bem e ela sair de lá, o problema resolvido, ela vai sair lá dizendo a todo mundo, olha, eu fui em X lugar no domingo e eu fui muito bem tratada. Ou o atendimento daquele lugar é bom. Mas se eu estiver num péssimo dia, estressado e não atender aquela pessoa como ela precisa ser tratada, ela vai sair dizendo, olha, tal lugar não presta atendimento, eu fui lá. Ela vai associar todo um serviço à conduta de uma só pessoa. Eu fico pensando muito no quando a pessoa vai, ela não tem a necessidade dela atendida, mas ela foi tão bem acolhida, né? Chamaram pelo nome, deram bom dia, boa tarde, boa noite, falaram com tanto cuidado, com tanto manejo, que mesmo não tendo o problema resolvido, a pessoa sai feliz dali. É muito da postura, né? É a Justo. forma com que eu vou acolher aquela demanda. Então, é muito sobre quem eu decido ser, o profissional que eu decido ser. A humanização. É tão complicado falar da humanização para humanos, né? Exato. Porque por que a gente precisa humanizar se somos humanos? Mas essa fala de David, ela é muito coerente. Porque como somos humanos, tem um dia que a gente também está com problemas. Embora que os meus problemas não tenham que interferir na minha assistência ao paciente, porque quando o paciente procura o nosso serviço, ele também vem com problemas, né? E é muito, muito bom quando você acolhe bem e você faz a diferença para quem procurou por você naquele dia. Quando ele veio com um problema e a gente só escutou. Às vezes o paciente vai para... Eu vou falar um pouco da minha realidade, que eu sou coordenadora da rede de urgência. O paciente vai para uma UPA porque ele não tem quem escute ele em casa. Às vezes ele quer conversar. Ele quer externar o que está sentindo, mas não tem quem escute. Aí ele vai lá para a UPA. Quando ele é classificado, o grau de risco da classificação dele seria, por exemplo, para ele ser atendido num posto de saúde. Azulzinho, né? Isso. Mas aí o enfermeiro está ali, escutando. Aí quando classifica, aí vai explicar, olha, o seu atendimento poderia ter sido no postinho perto da sua casa, assim e tal. E aí ela vai falando e ele passa ali 5 minutos conversando com o enfermeiro, ele já sai satisfeito. Porque ele foi ouvido, ele foi acolhido. E às vezes ele não tem isso em casa. E isso é só uma partezinha assim, né, muito simples do nosso trabalho. Uma parte da tecnologia que desempenhamos, que é a escuta.
A gente ouve muito os pacientes. E a prática da empatia. Muitas vezes a gente se coloca no lugar dele, né? Se fosse eu que não tivesse com quem conversar, aí eu vou assim, me dar aquele tempo ali para conversar com aquele paciente, para escutar ele e dar o que ele quer, que é atenção. Às vezes ele não precisa de uma medicação, às vezes ele não precisa de nenhum procedimento maior, a não ser escutado. Gente, pessoal, a conversa tá maravilhosa, mas infelizmente a gente precisa encerrar. Tava tão bom. Tava tão bom, né? Então a gente vai chegando ao fim do nosso encontro. E sem sombra de dúvidas foi incrível, foi maravilhoso. Então eu vou deixar aberto para vocês se despedirem, deixarem um recado final, enfim. Queria agradecer a oportunidade, queria agradecer o convite, dizer que é muito importante e valorizar essa iniciativa do Nepcast em poder enxergar os profissionais de enfermagem, poder enxergar a necessidade de se discutir o quanto a enfermagem, de forma geral, tem importância dentro dos serviços de saúde, o quanto nós somos protagonistas, e dizer, sim, que os serviços de saúde não funcionam sem profissionais de enfermagem. Não funcionam. Porque nenhum serviço de saúde funciona sem a enfermagem. E as pessoas precisam ouvir e ver isso. Seja em Nepcast, seja na televisão, seja nas mídias. Precisam sim. E que pena que as pessoas só se atentaram ou começaram a enxergar isso diante de uma catástrofe. Foi necessário, ou, enfim, para que as pessoas enxergassem isso da pior forma, né? Tem aquela história, nem que seja por bem ou por mal, foi da pior forma possível. Mas, por outro lado, as pessoas também viram o quanto nós nos dedicamos, o quanto nós trabalhamos para que os outros estejam bem, para que os meus e os outros estejam bem. Então, a gente não arredou o pé nem um minuto, a gente estava lá e continua, desde o momento do enfrentamento da pior situação mesmo, dentro da rede hospitalar, do caos que foi instalado até o início, até o momento da primeira aplicação de vacina. Então, a gente está em todos os momentos e acabou. Então, a gente é extremamente essencial. Então, obrigado por enxergar isso. E segundo a OMS, acabou, né? Graças a Deus. Rose? Eu queria agradecer, né, o convite, estar aqui, falar desse tema que eu amo, né? É tanto que escolhi a profissão, falar da enfermagem. A gente se coloca à disposição de outras vezes que quiser conversar sobre a nossa profissão, né, David? Isso. E foi gratificante demais estar aqui. Obrigada. Maravilha demais receber duas grandes referências em enfermagem aqui no município de Caruaru. Quiçá da região, quiçá do estado, quiçá do Brasil, né? Então, finalizamos o nosso Nepcast de hoje com mais um tema pertinente sobre boas práticas de enfermagem no SUS. Agradecemos a produção do Centro Universitário Cesunita, aos nossos convidados e a você que continua nos acompanhando nas redes sociais. @prefcaruaru, @nepcaruaru. Tchau e até uma próxima.